Boa tarde, pessoal. Eu sou o Robinson, da Sagecom, e hoje nós vamos aqui fazer um podcast, um bate-papo muito legal, com convidados muito especiais. Nós temos aqui o Everton Bartoli, presidente da Abrecom e CEO da Reciclo. Nós temos aqui o Gabriel, que é o CEO da Westbank, e nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o futuro da reciclagem de RCC no Brasil, resíduos da construção civil. E vamos trocar uma ideia muito legal com pessoas que são muito especialistas na área. Eu vou pedir para que o Everton, então, desde já, ele fale um pouco da Abrecom, ele apresente a Abrecom, como iniciou, e aí depois o Gabriel também fala da história dele com relação ao resíduo da construção civil. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos pelo convite. Acho que é um enorme prazer estar aqui com vocês, dividindo essa tarde aqui, nessa feira que é a Waste Expo, que é a maior feira do país hoje, na América Latina, na parte de sustentabilidade e reciclagem de resíduos. Falando um pouquinho da minha história, da história da Abrecom, eu acho que quando a gente fala de RCC ou RCD, que é o resíduo de construção civil ou resíduo de construção e demolição, é um resíduo que é gerado desde os primórdios, né? Então a gente costuma dizer que antes de Jesus Cristo a gente já construía, já gerava resíduo. Como é que essa história começou a nascer no Brasil? Na verdade, antes de 2002, né, não existe uma legislação específica, né? A CONAMA 307 nasceu em 2002, definindo quem são os atores, as responsabilidades, classificando os tipos de resíduos. E o grande marco que eu acho que começou a fazer com que esse mercado crescesse em escala, talvez tenha sido a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nasceu em 2010. E é justamente na esteira da Política Nacional que nasceu a Abrecom. Ela nasceu informalmente em outubro de 2010. A gente reuniu em São Paulo recicladores de várias partes do país, inclusive uma pessoa era da Holanda, que ajudou a fundar a Associação Holandesa. Então, pessoas de Brasília, do Nordeste, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. E em fevereiro de 2011 nasceu a Abrecom. E a minha história se confunde um pouco com a Abrecom, porque muito jovem eu trabalhava com meu pai naquela época, ainda no mercado de demolição. Eu tinha mudado há 2 anos para São Paulo só na época. E eu vi que a demolição era uma commodity, um serviço com pouco valor agregado. E vi na sustentabilidade, a reciclagem de entulho, uma possibilidade de trazer mais valor para o serviço e sustentabilidade para esse mercado que era tão comoditizado, digamos assim. E aí, ajudei a fundar a Abrecom e 2 anos depois eu criei o meu próprio negócio, que é a Reciclo. Continuo no ramo de demolição hoje, mas com um viés maior para a indústria, para a sustentabilidade, e trazendo outras soluções como área contaminada, britagem imóvel em obras de infraestrutura e por aí vai. Então, assim, eu costumo dizer que outros resíduos e outros setores são muito mais envolvidos que a gente. E que a gente é, querendo ou não, um patinho feio dos resíduos. Porque a gente representa 50% pelo menos da massa de resíduo sólido urbano. E as grandes associações de sucata, plástico, têm 50 anos de associação ou são resíduos que têm muito mais evidência na mídia do que o próprio entulho. Então, é um mercado que tem muito potencial para crescer, cresceu muito nos últimos anos. Eu sempre procuro falar que eu vejo sempre o copo meio cheio, não meio vazio, porque não adianta eu querer que o mercado que nasceu em 2002 e a gente gera resíduo há mais de 10 mil anos, que a gente consiga ter uma solução que mude o mercado do dia para a noite. Mas a gente já enxerga uma evolução muito importante assim, e com certeza a feira, o sistema, podcast, tudo que a gente pode fazer hoje para trazer mais consciência para o público, colabora para que esse mercado continue crescendo ano a ano. Muito bom, Everton, muito bom. O Gabriel também, hoje ele é CEO da Westbank, mas ele tem uma história que ele já me contou, do pai dele e como tudo começou. Então eu queria que você também compartilhasse um pouco da sua história, Gabriel. Bacana, estou muito feliz em estar aqui. Meu amigo, parceiro, um cara que eu admiro muito, que é o Robson. Do lado do Everton, que acompanho a Reciclo e a Abrecom. Hoje eu estou como diretor do Westbank e eu acho que o Westbank nasce um pouquinho da minha vida com resíduos, né? E com a construção civil. Meu pai foi o primeiro caçambeiro organizado do município de Campinas, numa época onde não se existia uma caixa metálica para colocar resíduos da construção civil e que hoje todo mundo chama de caçambeiro. E eu acho que é isso mesmo a terminologia. Você pode chamar de transportadores, de entulhos, pode chamar de... Cara, caçambeiro. A gente tem uma relação muito positiva com isso. E por conta desse princípio empresarial que o meu pai teve, começaram a surgir outras empresas e houve a necessidade de construir uma associação
que foi a Associação dos Caçambeiros de Campinas. Foi a primeira associação desse setor organizada em São Paulo, no Brasil, que inclusive diversas outras associações que foram nascendo, foram a partir de um estatuto criado lá na década de 90. Eu me transformei no presidente depois dessa associação e gerenciei resíduos da construção civil durante muitos anos, acompanhando meu pai, atendendo o telefone, acompanhando o motorista. Daí a nossa vida na reciclagem começa no aproveitamento dos materiais com maior valor que existiam dentro das caçambas, os ferros, os PVCs, os papéis, etc. e tal. A gente começa a garimpar aquilo e nasce um segundo negócio da família, que foi um pequeno pátio de comércio, de reciclagem. Então é uma área que eu gosto muito, que eu estudei bastante na pele, não na academia. E como o Everton falou, é uma área que gera muito material, um material nobre para o meio ambiente, com diversas usabilidades, mas com baixíssimo valor de mercado. Então você pode extrair o ferro, você pode extrair o conduíte, o PVC, a madeira, e alguns papelão, plástico e alguns outros materiais, cabeamento, que tem valor de sucata, de compra e venda, mas o entulho, o concreto é um custo, é uma atividade pesada e a Reciclo faz um trabalho belíssimo, porque leva tecnologia e sustentabilidade para um canteiro de obras. E isso é um grande desafio num Brasil que está se reconstruindo, está em retrofit, é um canteiro de obras ambulante. Nós temos um déficit habitacional gigantesco, então muita obra vai vir, né? Muito retrofit das cidades vão existir. Então eu acho que essa discussão sobre sustentabilidade e resíduo da construção civil é importantíssimo existir. E estou muito feliz em compartilhar essa mesa com vocês e compartilhar um pouco do pequeno conhecimento de vivência que eu tenho nesse setor. E tudo isso hoje do Waste Bank. O Waste Bank nasce como meio de pagamento de um pouco dessa história que foi sendo construída em alguns anos e décadas lá em Campinas, e que hoje nós estamos felizes de estar dentro do grupo Sagencom, levando esse meio de pagamento e essas oportunidades e essas belezas do meio de pagamento para a cadeia da reciclagem. Então vamos, que vai ser um podcast com uns assuntos muito bons. Muito bom, muito bom. A introdução já foi ótima, né? 2 feras aqui com histórias parecidas e que encontraram, né, no resíduo da construção civil um caminho, uma jornada. E o Everton estava falando sobre ser 50% do volume de reciclado no Brasil ser o resíduo da construção civil. E isso, para quem não conhece, talvez não consegue mensurar o tamanho que isso é em números, em aplicações, em oportunidades, em máquinas, em empregos. Então, o Everton, como presidente da Abrecom, que é a Associação Brasileira do Resíduo da Construção Civil, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco sobre esses números, aplicações, desafios que porque nós estamos construindo. Enquanto nós estamos aqui, tem milhares e milhares de obras no Brasil inteiro. E para algum lugar, apesar que a gente não pensa sobre isso, né, precisa ser enviado esse resíduo. Então, gostaria que você compartilhasse um pouco conosco esse contexto em números, em aplicações sobre o resíduo da construção civil. Perfeito. A Abrecom, desde a sua fundação, ela tem no seu DNA a ideia de trazer informações estratégicas para o mercado. Não só informações estratégicas, como capacitar agentes de mudança em todos elas da cadeia. Então a gente tem dentro do nosso plano diretor um tripé, que é venda de agregado, recepção de resíduos e qualificação. A qualificação na parte desde o poder público, que precisa entender a importância do resíduo de construção civil, até para o empreendedor, que é o que faz acontecer na prática, é aquele cara que está na ponta lá na obra, o construtor, o gerador, para entender, trazer educação ambiental para esses atores. E justamente com esse viés a gente criou uma pesquisa setorial, que a gente teve uma oportunidade muito grande com a academia. Então em 2013 a gente teve a primeira versão, 2015, 2016, a última foi agora 2020, 2021, não, desculpa, 19 e 20.
Estamos agora em fase final de consolidação da 21 e 22. A gente sempre procura também organizar fóruns e seminários. A gente apresenta esses resultados para a sociedade. Então, nosso último evento foi agora em março desse ano. E o que a gente mapeou? Primeiro ponto, a gente hoje tem 200 milhões de habitantes. Se a gente considerar uma densidade, uma geração média de 500 quilos por habitante ano, é um mercado que gera em torno de 100 milhões de toneladas de resíduos por ano. Uau! Quando você falou que a gente é 50% do mercado de reciclado, não é um mercado de reciclado. A gente recicla hoje de 20% a 30% do que a gente gera. Sim. O que a pesquisa setorial constatou? Primeiro ponto importante, descarte irregular de entulho. Hoje, pelos nossos levantamentos, a geração de resíduo e pela capacidade instalada que a gente tem por região, a gente mapeou que no Nordeste, o descarte clandestino ele chega a 70% a 90%. No Sudeste, ele chega a ser em torno de 50%. Fazendo uma conta hoje básica, todo município hoje tem um custo com coleta corretiva de resíduo. Se a gente considerar um custo médio de 150 reais a tonelada, a gente está estimando que hoje o poder público joga fora cerca de 11 bilhões de reais limpando ponto viciado, descarte irregular de entulho. 11 bi. A gente fez uma estimativa que a nossa cadeia hoje ela contempla 400 empresas de reciclagem de entulho. São as empresas que a Brecon representam. Mas além Brasil. disso, a gente tem as recicladoras, os aterros de inertes, a gente tem os aterros de inertes e as áreas de transbordo e triagem. Então a gente tem 3 destinos hoje legalizados perante a BNT e o CONAMA, digamos assim. A gente hoje tem hoje uma deficiência muito grande em fazer o entulho chegar nessas usinas. E hoje as usinas têm uma ociosidade de capacidade instalada. Então, grande parte delas não trabalham com mais de 70% da sua capacidade, algumas com 50%. Então, hoje esse mercado, a gente estima que ele movimenta cerca de 1 bi de reais por ano. Mas não é só recicladores. Recicladores, transportadores, ATTs, aterros. É um bom mercado? Eu diria que é um mercado promissor, porque 1 bi é para um mercado que joga fora 11 bi. Olha o quanto que a gente poderia crescer ano a ano. Então, fazendo uma analogia, o que representa 100 milhões de toneladas para o público que às vezes não conhece? Se a gente fosse reciclar 100% desse material hoje, o uso mais comum do agregado é pavimentação. A gente fala que é o mesmo material que a gente conta na pedreira. O que a pedreira vende hoje? É um rachão, que é uma pedra maior, é uma bica corrida, às vezes é uma pedra 1, uma pedra 2, um pedrisco, uma areia. Exatamente a mesma coisa. O que muda? Pela legislação, pela BNT, a gente tem 2 normas técnicas, a 15.115 e 116. Você pode usar para fabricar artefatos de concreto sem função estrutural ou aplicar como base e subbase de pavimento. Então o mercado de pavimentação é o maior mercado. Já existe uma mudança na legislação brasileira e também lá fora para você usar para fins estruturais. Mas eu entendo que ele é utópico para o dia a dia, porque o resíduo é muito heterogêneo, ele vai em diferentes origens. É difícil garantir um padrão para construir um prédio ou talvez uma casa. Mas talvez até uma casa de 1, 2 andares, um prédio menor, você poderia construir como reciclado. Existe tecnologia e legislação para isso. Mas pensando agora no mercado de pavimentação, se a gente reciclasse 100 milhões de toneladas todos os anos que a gente gera, a gente conseguiria dar 4 voltas na terra pavimentando uma estrada convencional, usando isso como base e subbase da terra. Então, ou seja, a gente enche mais de 2.000 estádios do Maracanã de resíduos todo ano. A gente gera mais de... são 8.000 prédios de 10 andares literalmente jogados fora todo ano. É um mito dizer que a construção civil ela é a maior desperdício, administra mal o seu resíduo. A construção civil evoluiu muito. Da década de 70, 80 para cá, hoje a construção civil é mais... A gente vê muita questão de pré-moldados, né? A construção civil foi criando mecanismos para gerar menos resíduo. Porém, ela ainda desperdiça. Bem mais que a indústria tradicional. A indústria tradicional desperdiça 1, 2, 3%. Agora, a construção civil como um todo, 10%, 20%. Existe o desperdício ainda muito grande. E eu costumo dizer que a gente tem vários regionalismos. Tem Brasis dentro de Brasis. Então, quando você vai no Nordeste, por exemplo, hoje, você vê que é um setor muito menos desenvolvido do que o Sudeste. A pesquisa setorial da Brecon mapeou tudo. A gente sabe onde estão os principais players do Brasil inteiro. Você tem uma ideia hoje, a amostragem da nossa pesquisa é de mais de 30%, 40% da população. Então é um resultado muito expressivo. Então hoje uma usina, em média, emprega de 10 a 15 colaboradores. Ela tem uma capacidade instalada de 1.000 a 2.000 toneladas.
E você tem as grandes empresas. Então hoje você tem em São Paulo e no Nordeste, grandes grupos vendo na reciclagem de entulho uma oportunidade. Que às vezes é um braço, uma unidade de negócio, já é algo muito maior. Um aterro às vezes quer expandir a sua vida útil. Ele vê na reciclagem uma oportunidade. E assim sucessivamente. Então assim, nós somos hoje, ao mesmo tempo que a gente é um grande vilão, que a gente gera uma grande quantidade, a construção civil é uma grande vilã, mas o mais interessante do nosso mercado é que ele é gerador e consumidor ao mesmo tempo. Diferentemente de outros mercados. Às vezes o cara que gera madeira, aquela madeira vira biomassa, mas ela vai para um outro mercado que consome, não é aquele cara que gera, não é o que consome. E a construção civil não. O Gabriel falou muito bem da história dele. Começou com a caçambinha. A caçambinha, metade vem na caçambinha, às vezes é concreto ou alvenaria. E a outra metade? É papel, plástico, vidro, gesso, você tem de tudo. Sucata. O concreto ou alvenaria, que é o que é gerado em maior quantidade, esse aí a gente pode beneficiar. E quem realmente consome ele de volta? É o próprio cara que gerou. Óbvio, agora uma madeira, ela vai para um outro setor. Mas assim, a sucata, assim, a gente permeia várias cadeias. Mas o mais legal é que a logística reversa, ela pode funcionar na prática porque o cara que gera ele consegue consumir. Assim, é um setor que tem muitas particularidades, mas que eu enxergo uma evolução muito forte nos últimos anos pela conscientização tanto dos geradores quanto em legislação. Mas ainda a gente vê um gargalo muito grande nos municípios entender o tamanho desse BO, porque descartar entulho de forma clandestina, que é comum, não é só jogar 11 bilhões de reais fora limpando esses pontos. Isso é o mensurável. E o imensurável? Hoje, o entulho jogado de forma incorreta pode gerar vetores de doença, então isso impacta na saúde, nos hospitais, dengue, chikungunya, por aí vai. E também tem a questão das enchentes, sem top bueiro, cidades hoje chovendo, aquecimento global, olha o custo que as cidades têm, o impacto disso. Então assim, estamos aqui para minimizar o impacto ambiental que a construção civil gera. E estamos tendo êxito muito grande nos últimos 12 anos, 13 anos de Abrecon, e a gente espera que a gente consiga continuar aí avançando nos próximos anos. Muito bom, muito bom. Foi uma aula. Agora é nós assimilar tudo isso aí e pôr em prática, né? Entendendo. E eu queria perguntar para o Gabriel como nós podemos, né? Como essa educação ambiental ela pode ser uma aliada no que diz respeito a nós aproveitarmos melhor essas oportunidades, né? Desafios e oportunidades. O Gabriel ele tem algumas experiências com prefeituras, com soluções. Eu sei do Waste Map, que é um mapa que a população em geral, que a prefeitura, ela pode saber aonde descartar o resíduo, né? Qual a importância da educação ambiental, da conscientização, para que a gente possa aproveitar melhor e o resíduo realmente ir para o lugar certo que ele precisa ir, né? Ser destinado de forma correta. Como nós podemos se utilizar da educação ambiental e como nós estamos em educação ambiental, qual o nível de conhecimento que a população em geral tem sobre isso e de algumas ações que o Waste Bank tem feito. Queria perguntar e pedir para o Gabriel nos introduzir também nesse assunto. Muito legal a sua pergunta, Robson, porque ela inclusive dá voz a algumas questões que eu queria complementar do Everton. Cara, educação para todos os setores do Brasil, em qualquer setor econômico, é o grande desafio. Tá, cara? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de boas práticas, de reciclagem, de mudanças climáticas, de Objetivo 2030, sobretudo nessas temáticas, a educação é o grande desafio. E daí nós pegamos resíduos da construção civil, que tem uma aplicabilidade dentro de uma cadeia circular gigantesca. A construção civil, cara, 4 voltas na Terra. Só o Brasil. Incrível, né? Só o Brasil. Né? Sem contar que muitas vezes um estudo setorial não é 100%, ele é amostral, né? Deve ter mais algumas coisas, porque o Brasil é profundo, o Brasil é gigantesco. O Brasil tem Macapá isolado. Como que faz a construção civil em Macapá? Não vem para uma usina. As usinas, eu não tenho esse dado na ponta da língua, mas o Everton está aqui para nos ajudar. 400 empresas participando da Abrecon. Eu tenho certeza, eu acredito muito, que 80% está no sul e sudeste. 50% está no sul.
Sudeste, São Paulo acho que é 40%. Olha aí. O Sul e Sudeste uns 60%, 70%. Olha aí, 60%, 70% no Sul e Sudeste. Então, assim, é profundo. Eu lembro que você pega lá a construção civil, para o material ter uma melhor qualidade e com essa qualidade ter uma melhor aplicabilidade, porque, cara, é muito mais fácil você jogar num ponto viciado. Em Campinas, quando a gente estava à frente da associação, a gente mapeou 222 pontos de descarte viciado de resíduo e muito se engana, porque a gente era tido como os responsáveis pelo descarte irregular, o caçambeiro. Mas muitas vezes é o carrioleiro, é a dona de casa, é aquele servente que vai com uma carriola, com uma Kombi, tem de tudo quanto tipo, tem caminhão basculante, cara, tem de tudo nesse mercado. Mas olha só, quando a Dona Chica é minha mãe, vai fazer uma reforma na casa dela, o banheiro, olha só a loucura. Ela joga concreto, ela joga louça, ela joga vaso, ela joga gesso, ela joga o colchão do cachorro, ela joga a árvore que ela não quer mais. Ela joga um pouquinho, ela limpa o terreno baldio, ela limpa a casa dela. Cara, não tem mais segredo. Porque como que você vai triar uma coisa dessa? Isso é educação. Só que a educação parte do ponto da viabilidade. O que ela deveria fazer? Os menos volumosos, você leva num ecoponto da prefeitura, quase todas as prefeituras hoje têm um modelo de ecoponto. Qual é a realidade em relação ao ecoponto, falando de realidades regionais, né? No Sul e Sudeste é mais organizado? Mais organizado, sem dúvida. O ecoponto ele é muito mais comum em médios e grandes centros. Cidades, é muito difícil ver ecoponto em cidades muito pequenas no interior. Sim. E eu acho que o Edu Gargalo ele vem antes do ecoponto. O Gabriel falou de um ponto muito importante. Você falou do Waste Map, né? Depois eu até quero conhecer melhor. A Brecon criou, junto com o metrô de São Paulo, 2 campanhas. A gente já fez 2 edições. A gente criou o Mapa Brecon, que é como se fosse o Waste Map, em 2015, no nosso primeiro seminário, que é o Google Maps do entulho. Então o cara vai lá, digita a cidade dele, lá está mapeado ATT, aterro, usina e ecoponto. Isso é muito bom, é a tecnologia aliada. Exatamente. Muito bom. Só que assim, o que a gente percebe ainda? Por mais que exista o ecoponto, a educação ambiental ela não existe ainda. Então assim, quem é o maior usuário dos ecopontos? Eu vou dar um exemplo prático, ele falou da mãe dele, eu vou falar do meu exemplo. Quando eu me mudei pro meu apartamento há 7 anos atrás, eu falei, pô, vou ser um usuário do ecoponto, quero ver como é que é essa experiência. E aí toda vez que eu trocava um piso, quebrava uma parede, eu falava ao meu pedreiro, ensaca aí que eu vou colocar meu carro. Eu colocava no portal no meu carro, eu ali no ecoponto, conversava com a tiazinha, qual é o seu nome, que não sei o quê. E aí fui entendendo um pouco dessa sistemática. Aí no meu prédio tinha um pedreiro lá que tinha um folderzinho, descarte seu entulho, distribui para todos os andares. Aí eu chamei o cara para trocar uma ideia, como é que funciona? Não, cobra aí R$100, eu tenho uma picapezinha, eu pego os sacos, cobro X$ o saco. Eu falei, mas como é que você descarta? Fui perguntar para ele. Ele falou, não, eu pego os ecopontos, eu posso descartar 1 metro cúbico por dia. Eu descarto um aqui, depois eu vou descartar outro ali, descarto outro aqui. Então no mesmo dia o cara usava de 15 ecopontos. Então assim, quais são os primeiros gargalos? O cliente final, o pequeno gerador que deveria usufruir do ecoponto, ele não sabe que existe, senão é difundido em larga escala. Então não adianta você criar um ecoponto se o cara que usufrui é o pedreiro que dá o nó e ele usa o ecoponto que carrega 1 metro por dia e não existe uma integração entre os ecopontos. E o que é o pequeno gerador e médio e grande gerador? Isso depende do município e da legislação. Tá. Via de regra é aquele que gera até 1 metro cúbico por dia. É pequeno? É o pequeno. Tem alguns lugares que é 2 metros cúbicos, né, Gabriel? Depende do local. Tá. Mas via de regra é isso. Só que assim, será que a pessoa que está no condomínio, prefeitura, por exemplo, São Paulo, ontem eu participei junto com o secretário de São Paulo, ele falou, estamos agora implantando mais X ecopontos novos, vamos chegar em 200 ecopontos. Pô, São Paulo é uma máquina de ecopontos. Aí eu te pergunto, será que a população está lá na ponta, os condomínios, os grandes lugares, sabem que existe o ecoponto? O usuário final sabe? Outro ponto, que eu não sei se mudou, tá? Mas alguns anos atrás eu fui na Anlurb, algumas discussões, a antiga Anlurb, que é o braço da prefeitura que cuida da parte de limpeza urbana. O material todo chegava nos ecopontos e iam para um aterro. Aí eu te pergunto, mas por que chama eco então? Chama aterro ponto. Qual que é o sentido de ir para um negócio que é um ecoponto, que você está triando ali, para mandar para um aterro? Porque o cara cobra por tonelada? Então assim, tem muitas coisas erradas. Então, por exemplo, gesso e amianto. Qual obra não gera gesso? Ele falou que a mãe dele pega o gesso e joga na caçamba. O ecoponto não recebe gesso. Dei só um exemplo, hein, gente? Ele deu só um exemplo. Eu até falei isso porque eu sei que o gesso então, o ecoponto é um problema. vai para o aterro. Aí o ecoponto não recebe gesso. E o amianto? O gesso não é o problema em si, exemplo, mas no lugar errado ele é o problema, né? Eu sou um dos maiores especialistas em amianto. Eu trabalho em alto mar tirando amianto para Petrobras. Minha empresa é um dos braços que eu tenho.
você ter ideia, o amianto hoje, qual casinha você vai em alguma periferia que o telhado não é de amianto? Sim. Eu trabalho no mercado de demolição. Caixa d'água. Quantos dos meus concorrentes até hoje vendem telha de amianto, que é um crime ambiental? É comum. Uma construtora contrata uma demolidora, o cara desmonta um telhado, ele pega esse telhado, leva o depósito dele em Cotia, no interior, não sei aonde, e ele vai lá e vende. Para onde deveria ir essa telha de amianto? Então, a legislação brasileira é muito falha também. Como eu sou muito especialista em amianto, vou explicar um pouquinho melhor. O amianto lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, ele é separado em categorias, em friável e não friável. Então, por exemplo, a telha de amianto, ela não é de amianto, isso é uma ilusão. Ela tem de 7 a 10% da sua composição amianto. E ela não é um resíduo que faz mal para o meio ambiente, ela faz mal para o ser humano. Então, se você caracterizar a telha pela NBR 10.004, ela só vai ser considerada perigosa porque ela está na lei. Mas se você pegar ela e jogar dentro de um aterro comum, numa vala, ela não tem problema nenhum, ela é inerte. Embalou ela e aterrou, acabou. Eu já dei até consultoria para empresas, aí eu não posso falar, em regiões do Nordeste, por exemplo, do Norte, que a logística para descartar o amianto, que é aterro classe 1, era São Paulo, 4.000 quilômetros. Qual que é a lógica disso? E eu consegui convencer o órgão local, caracterizei o amianto e falei, não é perigoso. É inerte. E aceitou jogar no aterro local. Mas aí a indústria multinacional falou, não vou arriscar, prefiro jogar em São Paulo. Esse é o Brasil. Então, ou seja, a gente tem pouquíssimos aterros classe 1. A legislação para amianto foi em 2017, que finalmente o STF, depois de muito lobby da indústria amianto, baniu não só a fabricação, como a comercialização e o uso. E aí o amianto hoje é proibido. Só que eu te pergunto, se a lei de 2017, na teoria, todas as favelas do Brasil que usam amianto em larga escala, deveriam ter um plano para tirar seus telhados e trocar por uma telha de fibrocimento. Isso existe? Não. Isso um dia vai acontecer? Desculpa, nessa vida eu não vou conseguir ver isso. Porque como é que você vai... Primeiro, se não existe nenhum ecoponto pro cara que é pequeno gerador, imagina o cara que tá na favela, na periferia, tem que tirar isso e mandar para um aterro. Se o cara tá em Manaus, imagina o cara falando, agora você vai andar 4.000 km e jogar lá em São Paulo. Inviável. Não, Inviável. E não é fácil distinguir visualmente uma telha de fibrocimento. Na verdade, o amianto tem uma particularidade. É. Ele é fácil de distinguir desde que na telha, por lei, tem escrito, Tá escrito, essa telha contém amianto. É. O problema é que às vezes a telha é tão velha, mas tão velha que você não consegue enxergar. Não consegue mais enxergar. Ou então transforma em caco. Porque na demolição transforma em caco, quebra, coloca na entulho, daí vai assim, como vai saber se aquele caco é de uma telha? Lógico, o asbesto, ele tem... dá pra perceber, mas é uma visão técnica. Não, eu acho que o leigo assim, a não telha vê de aquilo amianto, ali. na teoria, nem quebrar, ela deveria ser quebrada. Então assim, eu tô no mercado de demolição, que é um mercado... era muito amador, hoje em dia profissionalizou mais, e eu me diferencio muito por isso. Às vezes assim, demolição é um commodity, o cara não vê valor agregado, mas você consegue mostrar que você, olha, eu gerencio o resíduo, o amianto, eu não quebro ele, eu embalo, eu evito a geração de fibra, eu uso Tyvek, massa para controlar a saúde ocupacional, eu boto uma bomba de monitoramento do ar, mando para os Estados Unidos para saber a concentração de fibra no ar. Tem toda uma legislação brasileira por trás que ninguém sabe que existe e ninguém segue. É que o Everton está num mercado de demolição. Sim. Eu quis dizer reforma, que é aquela coisa menorzinha do pedreiro. Não, mas até demolição convencional mesmo. Sim. As demolidoras convencionais pegam a telha às vezes e quebram ela, ensacam. É isso que eu Aí quero geram fibra, perguntar. contaminam o ambiente, não é o ideal, mas é o que acontece. O que mudou O desconhecimento. com relação às construtoras, né? Como elas faziam antes, como elas fazem hoje, e fora do país é feito diferente? Falando das construtoras, se elas têm essa visão de realmente fazer a gestão de resíduo, uma grande obra, né? Vou te contar alguns casos pra gente dar umas risadas aí. Quando eu comecei a Reciclo foi em 2012. E um dos meus grandes sonhos era mudar a cadeia da construção civil na ponta, as construtoras. Sim. E aí... Que é quem mais gera, né? Não é quem mais gera. Não é quem mais gera. Na verdade existe um mito, um mito de discussões. O Levi da associação da Brecon que faz parte, ele afirma que são as grandes construtoras. É o que mais aparece, né? Então, mas assim, ontem na palestra da Lilian do Sinduscom, por exemplo, ela usou um estudo da Rafa e falou, olha, o pequeno gerador é o que mais gera. Entendi. Então assim, se não é... Eu acho que é o pequeno gerador ainda. Tá, mas tá ali. Mas o grande gerador também gera muito. Então assim, 60-40, enfim. Olha, eu tenho só para complementar, dando a visão da fotografia Campinas. Campinas... complementando essa visão. Você que estava na caçamba. Na caçamba, na operação. Uhum. Campinas tem 198 empresas de caçamba. Dessas 198 empresas, na época que eu estava à frente, nós tínhamos 92 empresas associadas à associação.
Metade. A associação movimentava 1000 caçambas dia de entulho. Eu tenho certeza que, pelo menos em Campinas, é a dona de casa que gera mais resíduo de entulho. 60-40. Deve ser, ou um pouco mais. 70-30. 70-30. Então era muito mais caçamba São da os números que a rua gente do usa, que da sim. construção civil. Entendi. Desculpa, da construtora. Das construtoras, O Sinduscon trouxe ontem no debate que eu participei do Selimp, era 60% de pessoa física e 40% de grandes obras. Dá para depois a gente fazer esse cálculo lá com o histórico da associação. Então, assim, essa ideia do pequeno e grande gerador, o que eu percebo das experiências que eu vejo lá fora do que eu vejo aqui? As dificuldades que a gente tem aqui são as mesmas da Europa e dos Estados Unidos, só que talvez em níveis e estágios diferentes de maturidade. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos existe a CDRA, que é a Abrecon americana, Construction Demolition Recycling Association. Os caras existem há 30 anos, a Abrecon existe há 12, 13. Então os caras têm 3 vezes mais tempo de estrada do que a gente. E a gente falava, pô, a gente não consegue vender o agregado, o mercado tem resistência. E lá é a mesma dificuldade. Qual a diferença do mercado americano para o brasileiro? Lá os caras é muito mais drywall, é muito mais estrutura metálica. Então, assim, ele gera muito menos concreto, por exemplo, que a gente. Steel aqui frame. o lobby da construção civil, da indústria cimenteira é monstro. É muito grande. Porque é muito mais concreto a alvenaria. Entendi. Mas, por exemplo, a gente conseguiu já fazer quebrar vários paradigmas. Em 2015, nosso primeiro seminário, foi um seminário para 200 pessoas aqui em São Paulo. Eu lembro que a gente estava na reta final do seminário, tinha algumas vagas sobrando, a gente deu várias cortesias estratégicas. Uma delas foi até dedo meu, eu falei, vamos chamar a CCR, maior concessionário do país, vamos chamar os caras. A gente chamou meia dúzia de caras da CCR. Os caras apaixonaram tanto com o agregado, que em 2018 eles geraram um case do novo seminário nosso, que foi na WEISH de 2018. Que legal. O Wilson Unger, até então diretor de sustentabilidade da CCR, falou, pessoal, a gente pegou um trecho da Castelo Branco, um trecho da Bandeirantes, as duas maiores rodovias de tráfego pesado do país, e a gente fez a reforma desse trecho usando base e subbase com agregado reciclado. Pegou de alguns associados da Abrecon, inclusive, e virou regra dentro da CCR. Toda obra de pavimentação agora tem que usar agregado reciclado. Olha o case. Se uma rodovia de tráfego pesado usa agregado reciclado, que obra agora vai falar, não posso usar que é ruim? Animal. Então liga lá pra CCR, amigão. Então, assim, isso foi uma inspiração, inclusive, nos Estados Unidos, porque em 2015 a gente chamou o Jason House, que era o vice-presidente da CDRA, ele palestrou pra gente, e ele falou das rodovias, etc. Eu falei, por que não no Brasil? Se dá certo lá, tem que dar certo aqui. Então, assim, a gente vê uma série de avanços. Você falou um pouco, estava querendo falar um pouquinho da minha história quando eu comecei a Reciclo. PGRCC é um termo técnico que é Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. E eu comecei a querer vender isso para as construtoras, uma consultoria, tal, educar os canteiros. E o plano ele nasce antes da obra, né? Sim. O que eu cansei de receber de ligação de consultora desesperada, falava, Quando o problema já você é o estava... tal de Everton da Reciclo, Triciclo, que a minha empresa, a gente fala R3 ciclo, né? É por causa dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Eu preciso do tal de PCC aqui que estão me matando. Eu falei, o que é isso, meu? PCC é crime. É criminal. Ah, é um negócio com C no final aí. Eu falei, meu, é PGRCC. É isso mesmo, você faz esse negócio? Eu falei, eu faço. Vai começar quando a obra? É que o PBQPH aqui tá me canetando aqui, que se eu não tiver isso aqui, não libera minha obra. Eu falei, amigão, seguinte, PGRCC é plano. Você tá em qual fase da sua obra? Eu tô na fase final do alvará aqui do Habits, eu preciso desse negócio pra ontem. É só papel mesmo, só papel, me manda aqui. Eu falei, caramba, velho. E aí a legislação, ela também não... Aí, tipo assim, esse case, ajuda, só pra gente né? brincar um pouco, Sim. mas era a realidade. E eu acho que talvez ainda seja. Qual que é o grande gargalo? O gargalo é o seguinte, a Conama nasceu em 2002. Quando nasceu a legislação em 2002, o mercado não estava tão preparado em termos de infraestrutura, de maturidade. Hoje já está muito mais. Mas qual que é o mundo ideal? Aí o Gabriel pode me complementar. Antes de nascer um projeto, uma obra, para dar um alvará, para começar o empreendimento, deveria ser uma regra. Olha, você tem que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos, em que você vai estimar o prazo da sua obra, sua área construída, um método construtivo e quanto você possivelmente vai gerar. De cada e também resíduo. identificar quem você vai contratar para transportar e para onde você vai destinar. Bom, Isso não existe na prática. não existe. Acabou uma obra, você quer uma BITS, você quer liberar a sua obra? Lembra daquele plano lá atrás? Agora eu quero que você comprove que o que você planejou, você executou. Quanto você gerou de entulho? Para onde foi? Ah, eu botei na caçamba do Zezinho, que jogou no aterro clandestino ali.
Isso deve ser uma condicionante antes e depois. Aí eu te pergunto, seria um outro mercado? Sim, Eu vou, mudaria completamente. eu vou complementar aqui em duas situações Você viu? que é super interessante. A primeira, você imagine só, eu vou pegar o último caso aqui, uma empresa que construção civil gera emprego imediato. O Brasil demanda de emprego, gera emprego de relativa mão de obra não qualificada, então que o Brasil, a educação é o gargalo, tem muita mão de obra não qualificada. Daí aquelas empresas constroem casas, inúmeras casas de programas habitacionais, que daí se ele não tiver o documento, o banco não libera a verba, e daí vem um diretor, fala para o secretário daquele município pequeno que já recebeu uma obra governamental, me dá esse documento, papapá. Cara, é um jogo de pressão, é uma panela de pressão para explodir, porque ao mesmo tempo que tem que regrar, você não pode parar a máquina de gerar emprego, a construção civil é importante para o país, ela precisa ser educada, ela precisa ser gerenciada. Construção civil, as empresas, as construtoras. Eu gosto muito de falar do meu amigo Bob Souza, do CTE em Redes, ele é uma puta referência. Eu acho que existem obras LEED, que elas demonstram que a sustentabilidade e na cadeia inteira, desde você escolher o piso, o contrapiso, material, fornecedor... A cada decisão, até como vai ser a iluminação, isso agrega valor ao metro quadrado, isso atrai empresas que querem colocar a sua empresa num prédio verde, sustentável, com essa certificação. Tem o Green Build Council, que também traz isso, uma outra esfera, o Aqua, da Fundação Vanzolini, e o ESG, mesmo com essas construtoras que não estão envolvidas em obras com esse nível de certificação, o ESG ele chegou para ficar. Então nós temos que aproveitar esse momento de tomada de lucidez global, porque nós estamos acabando com o planeta, estamos em ponto de ebulição. Não acredite mais em objetivo 2030, é objetivo 20 amanhã. Então nós precisamos tomar essa consciência e aproveitar essa onda e trazer luz para a construção civil que gera emprego, que tem muita tecnologia, que gera muito resíduo, que tem muita oportunidade, que demanda educação, que demanda organização do órgão licenciador, do órgão fiscalizador, do órgão executor. O MTR, ele chegou para ajudar a fiscalizar o transportador, do CIMIR, do SIGOR, existem vários sistemas, mas ele ajudou, né? Eu acho que existe um momento propício. O grande desafio depois da educação de tudo isso, caber no bolso, porque toda a tecnologia, contratar a R3, Reciclo, que faz um trabalho belíssimo, cara, é contratar uma mão de obra especializada. Não é a mesma coisa que você meter uma marreta sexta-feira na parede, colocar na caçamba e pronto, não é verdade? Vai fazer certo, né? Não, o Everton leva um britador móvel para a obra. Cara, isso é maravilhoso, mas tá certo. Tem escala, tem empresas e empresas, tem projetos e projetos, né? Eu acho que tem grandes desafios, grandes oportunidades, mas as construtoras estão ajudando e eu acho que elas são influenciadores. Então, quando você pega aqui, eu vou utilizar, com todo respeito, o nome da MRV. Quando você pega uma MRV, que é uma das maiores construtoras do Brasil, e ela consegue mostrar para aquele seu usuário que ela está trazendo sustentabilidade, isso é ótimo, porque você já começa a plantar uma sementinha. Então, nós temos que forçar essas empresas a criarem comunicar a verdade, fazer realmente, né? E entrar num plano de gestão. Então, eu só queria complementar esses dois, que há uma pressão de um lado, porque tem que trazer o negócio. Imagina se a construtora fala, vou sair desse município porque você foi austero, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter gestão, tem que ter governança, transparência. O pilar da governança do SG é transparência, então tem que ter transparência e tal. Muito Grandes bom. desafios, mas é um mercado muito bom, né? Bom, para nós já ir caminhando para o final,
Nós estamos na Waste Expo, né, que é a maior feira de resíduos sólidos da América Latina. O que feiras como essa, o que está acontecendo aqui, Everton, que você palestrou, seminários, quais as novidades em máquinas, como a Waste Expo tem se posicionado no que diz respeito à gestão de resíduos da construção civil? Eu acho que tão importante quanto a tecnologia, a gente perceber a ambiência que esse ecossistema cria. Então, eu vou participar 3 dias da feira, né? Ontem eu participei do seminário da Selimp, agora à tarde eu estava no fórum do Inesfa congregando a visão de várias entidades, e amanhã eu vou estar no fórum da própria Abrecon aqui, dentro desse ambiente. Então, assim, o podcast, as empresas, os fabricantes, todo mundo aqui está com o mesmo viés, com o mesmo propósito. O Gabriel falou bastante sobre o selo LEED, a Aqua, a CTE. Então, assim, o que a gente percebe o mundo é capitalista. As pessoas querem ver o resultado econômico acima do social ou do ambiental. Só que a gente tem que perceber que hoje o aquecimento global já não é mais um mito ou algo que ele falou. Hoje o Marcelo da Fox estava lá com a gente no debate das associações falando. Ele leu uma série de matérias, de reportagens, os títulos, Jornal O Globo, Jornal não sei o quê. O mundo vai virar um air fryer não sei o quê. O nível do mar vai aumentar não sei o quê. Então, assim, o meio ambiente, antes ele era visto só como algo... é o greenwashing, não sei o quê. Por exemplo, o próprio LEED, o Green Building, criou a ideia do selo LEED, veio para o Brasil, você é uma empresa que tem uma maestria em orientar os seus clientes, mas no fundo, assim, a ideia é que a vida útil do empreendimento de um prédio, que poderia durar 10, 20 anos, você vai gastar mais, investir mais naquele primeiro momento, no curto prazo, mas esse valor vai se recuperar ao longo de 10, 20, 30 anos de prédio, de consumo de energia, de água, até falou da questão do posicionamento, da luz, de tudo. Então, você pensar fora da caixa. Então, eu acho que a gente, como referência, a Abrecon, a Reciclo, a Waste Bank, o Gabriel, vocês, a CGCom, a gente tem que entender que a gente é protagonista e a gente tem que puxar esse movimento, que não é um movimento para ontem, é para antes de ontem. Que se a sociedade não se conscientizar que não existe fora, só existe dentro, só existe um planeta Terra, e que a gente está consumindo muito mais as velocidades dos recursos que a gente dá conta de regenerar, o planeta está morrendo. Então, assim, eu não trabalho pensando em mim, eu trabalho pensando nas próximas gerações, talvez do meu filho, do meu neto. Então, assim, eu acho que é o que fica. Acho que a Waste Expo é um ponto de encontro de tecnologia, de pessoas, de ambiência, com o mesmo propósito, que é transformar o planeta, que é gerar impacto positivo. Quando as pessoas perguntam, qual que é a missão da Reciclo? A minha missão é gerar impacto positivo pela transformação sustentável de empreendimentos, pessoas e projetos. Então, a gente tem que gerar impacto positivo. A Terra hoje está caminhando para o fundo do poço. Então vamos tentar mudar essa curva. Eu agradeço vocês pelo convite, em nome da Abrecon, em nome da Reciclo, ao Gabriel pela parceria de longa data aí. E vamos juntos continuar aí, agregando valor para essa cadeia que precisa tanto da nossa ajuda. Muito bom. Nós que agradecemos, Everton, por estar aqui compartilhando toda essa tua experiência. E fica a chamada também, né, para as empresas que queiram se associar à Abrecon. Juntos, acabam tendo mais força para mobilizações, até mesmo para que a legislação ela caminhe nessa direção também, né? Então, nós te agradecemos muito, Everton. Gabriel, tem algumas considerações finais. O papo foi tão legal que nós estamos aqui já com o tempo estourado. Então, agradeço o Gabriel também. Obrigado, Gabriel. Valeu, meu querido. Prazer estar aqui com você, Robson. Meu parceiro, meu amigo aqui dessa jornada. Também está nesse bate-papo com o Everton, cara, admiro muito ele, acho que ele construiu uma empresa fantástica e externalizou esse sonho numa associação. E por quê? Porque tem que trazer as outras empresas para a luz também. Exato. Eu lembro do meu pai, quando meu pai falou assim, você é maluco de construir a associação dos caçambeiros? Cara, tem que ensinar todo mundo a ganhar dinheiro. É isso aí. Todo mundo a fazer bem, todo mundo tem que compartilhar conhecimento. Então a Waste Expo é isso, compartilhamento de conhecimento. A educação é um grande desafio. Aqui você compartilha boas práticas, você compartilha tecnologia, você compartilha conhecimento, você compartilha network, você compartilha boas práticas e com esse compartilhamento, né, a gente pode aprender um com o outro ou criar projetos juntos, co-criar soluções, ou mesmo ser concorrentes e tá tudo bem, mas todo mundo numa direção
positiva, de fazer melhor e que esse melhor reflita para os outros. Então, é demais estar com vocês nessa mesa, tá gravado, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, pessoal, obrigado por terem nos acompanhado e nos acompanhem nos próximos podcasts. Obrigado, Everton, obrigado, Gabriel. Até a próxima. Valeu! Boa, tamo junto.